Bora começar aqui. A gente vai começar o programa falando de algo muito sério hoje, lamentável, um crime. Três mulheres foram vítimas de racismo em um restaurante dentro de um shopping de um bairro de luxo de Cotia, aqui na Grande São Paulo. Uma mulher branca foi flagrada pelas câmeras de segurança do local enquanto apontava para duas irmãs e uma amiga negra. Ela imitava um macaco enquanto apontava para elas. Ela ainda não foi identificada. Segundo as vítimas, a mulher se aproximou do grupo e disse que elas eram lindas e corajosas, claro, em um tom de deboche, né? Este trecho não foi captado pelas câmeras de segurança. Depois, ela teria perguntado ao marido de uma delas, branco, por que estava entre as negras, em momento também não captado pelas câmeras. A Secretaria de Segurança de São Paulo está investigando esse caso. E para falar sobre como o racismo pode afetar a saúde mental de quem o sofre, a gente vai conversar agora com o colunista de Viva Bem, o Lucas Veiga, que é psicólogo e também escritor. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Prazer estar falando com você. Prazer participar do programa. Pena que de um assunto que causa tanta revolta, indignação, né, Lucas? Antes da gente falar dos prejuízos que o racismo pode causar nas pessoas, eu fico tentando entender e acho que boa parte, né, das pessoas que não são racistas pensam assim, nossa, mas por quê, né? Por que que alguém toma uma atitude como essa, né? Chega, aponta o dedo, pergunta pro namorado de uma delas que é branco, por que está com ela? Enfim, uma coisa horrorosa. O que que leva uma pessoa também a ter, além do preconceito, a ter esse tipo de atitude? O racismo, como uma produção social, né, como um sintoma do nosso país, digamos assim, ele tem a sua origem na colonização, né, no sistema escravocrata, e uma história que durou quase 400 anos e que nós não vivemos no Brasil políticas de reparação econômica, sociais, suficientes para lidar com esse problema. A memória, né, os resquícios do período da escravidão ainda são muito latentes, e a gente vê isso nas estatísticas, nos índices sociais em que a população negra se encontra. Quando a gente vai pensar em comportamentos racistas, estão ainda muito atrelados, né, a pessoas brancas que repetem, né, que tentam reiterar um lugar de inferioridade às pessoas negras, né, e que o fazem isso de maneira violenta. E o fazem isso numa tentativa de preservar o seu lugar de sujeito universal, o seu lugar como a referência do que é humano e que, portanto, tudo que escapa à sua imagem, à sua semelhança, será alvo de violência. Esse mecanismo de que aquilo que escapa à minha imagem, à minha semelhança, vai ser alvo de violência, é próprio da engrenagem colonial, em que aquilo que escapava à imagem e semelhança do colonizador, ou seja, aquilo que não era branco, não era homem, não era cisgênero, não era heterossexual, vinha a ser alvo da violência. Então, a pessoa racista, ela reproduz essa história. Ela repete essa história colonial que faz parte da história do nosso país e ela tem uma fantasia de que ela é superior e tenta reafirmar essa superioridade através de atos criminosos, através da violência racial. E parece que essas pessoas, né, elas sentem muita raiva, né? Por que ela manifesta? Você falou aí de um contexto importante que a gente vem, né, e que as pessoas que são racistas ainda se identificam com essa nossa história triste, né, e que não vencem isso. É, por que essa raiva toda também? É por conta disso? É porque o racismo ele é exercido através do ódio, né? É o afeto de ódio, é o ódio racial que é projetado sobre as pessoas negras, né? Esse ódio ele é projetado não só por episódios como esse, né, que você relata no início do programa e que fazem parte do cotidiano, infelizmente, fazem parte do cotidiano das pessoas negras, a circulação pela cidade, em especial nas grandes capitais, por vezes são permeadas pela experiência da violência racial, tem esse ódio à diferença que compõe a nossa cultura, né? Que compõe a história do nosso país. Esse ódio à diferença, esse ódio a tudo aquilo que não mimetiza, que não reproduz o que seria de valor, que seria, por exemplo, europeu. Então, tem um ódio próprio do brasileiro da miscigenação, né? A mistura étnica que compõe o Brasil inviabilizou, por exemplo, né, que
uma certa pureza racial, que é uma perspectiva, inclusive, fascista, né, se efetivasse no nosso território. Então, isso que a pessoa odeia no outro é alguma coisa que ela odeia nela mesma e que ela projeta sobre esse outro o seu descontentamento em relação à sua própria experiência étnica, considerando a mistura, né, da qual somos originados. E esse ódio ele se apresenta não só através de atitudes isoladas, né, e individuais, mas esse ódio também se apresenta como prática de Estado, né? Então, as invasões recentes que a polícia vem fazendo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, para dar um exemplo, é um demonstrativo também de ódio racial, né? Não é uma justificativa para fazer uma invasão como aquela, para entrar com bomba numa escola. Isso só é possível porque é um território negro e que, portanto, pode ser violado nos seus direitos. A nossa história, a história do país como uma história de violação à população negra e indígena, ela ainda é repetida, reproduzida nas cenas cotidianas, né? Em que a pessoa acha que tem o direito sobre o corpo da pessoa negra, como no período da escravidão. Então, eu posso tocar o seu cabelo, eu posso te assediar, eu posso questionar uma pessoa que está com você, nessa crença, né, racista, colonialista, de que eu teria poder sobre esse outro, né, essa outra pessoa negra, e que eu teria o direito de intervir sobre ela, sobre o corpo dela, sobre o direito dela de circular pela cidade.